Ele olhou ironicamente e disse: "Se você é tão inteligente, então traduza isso." O milionário zombou da garçonete humilde e... o que aconteceu depois, ninguém poderia imaginar. O relógio marcava quase 11 da noite quando Carolina ajeitou pela terceira vez a gravata borboleta do uniforme, sentindo o cansaço pesar sobre seus ombros. O Maison Lumière, restaurante francês mais prestigiado de Belo Horizonte, mantinha suas luzes baixas e aconchegantes, mesmo quando se aproximava da hora de fechar. Os sons suaves do jazz ao piano se misturavam com o tilintar de talheres de prata e taças de cristal. Ela observou o movimento do salão principal enquanto caminhava, entre as mesas carregando uma bandeja com 2 taças de vinho. "Mesa 7, último pedido da noite", sussurrou Márcia, a gerente, ao passar por Carolina. "São executivos importantes, então capriche no atendimento." Carolina assentiu discretamente. Conhecia bem aquele tipo de cliente. Homens em ternos caros, falando alto sobre números, contratos e investimentos, enquanto mal olhavam para quem os servia. Não precisava da lembrança de Márcia para saber o que significava capriche no atendimento. Sorria, seja eficiente, torne-se invisível. Enquanto se aproximava da mesa, seu olhar foi imediatamente atraído para o homem de costas para ela. Mesmo sentado, era possível notar que era alto. Cabelos castanhos perfeitamente aparados, ombros largos e uma postura que transmitia autoridade. Os outros 3 executivos à mesa o tratavam com deferência óbvia, concordando com cada palavra que ele dizia. "Senhores, o Bordeaux que solicitaram", anunciou Carolina, mantendo o tom profissional enquanto servia o vinho. Foi quando notou os papéis espalhados sobre a mesa. Um deles chamou sua atenção imediatamente. "Contract d'acquisition et de distribution exclusive." As palavras em francês saltaram aos seus olhos como velhas amigas, e ela não conseguiu evitar que um leve sorriso se formasse em seus lábios. O homem principal, cujo rosto agora podia ver, franziu o senho ao perceber sua expressão. Era mais jovem do que ela imaginava, talvez no início dos 30 anos, com traços angulares, barba bem aparada e olhos intensamente azuis que a encaravam com irritação. "Há algo engraçado?" perguntou ele abruptamente, recolhendo os documentos. Carolina piscou, surpresa. "Não, senhor, peço desculpas se pareceu assim. Você estava sorrindo para os meus documentos", insistiu ele, o tom cortante. Os outros homens na mesa pareceram subitamente desconfortáveis. "Miguel, deixa pra lá. A moça só estava sendo simpática", comentou um dos executivos mais velhos. Mas Miguel não parecia disposto a deixar o assunto morrer. O cansaço estava estampado em seu rosto e a frustração emanava dele em ondas quase palpáveis. Ele tomou um gole generoso de vinho e então, num gesto impulsivo, estendeu um dos documentos para Carolina. "Se você é tão inteligente, então traduza isso", desafiou com um sorriso sarcástico. "Tenho certeza que a expert em contratos aqui vai nos ajudar a entender essas cláusulas que estão me dando dor de cabeça há 3 dias. O silêncio caiu sobre a mesa. Os outros executivos olharam para seus pratos, visivelmente constrangidos. Carolina sentiu o rosto esquentar, não de vergonha, mas de uma indignação contida. Aquele homem nem a conhecia e já presumia sua ignorância. Ela hesitou por um momento, pensando em simplesmente pedir desculpas e se retirar. Era o protocolo, era o esperado. Mas algo dentro dela se rebelou contra aquela humilhação gratuita. Com um gesto calmo, pegou o documento das mãos dele. "Clause de résiliation anticipée", começou ela, sua pronúncia impecável cortando o ar como uma lâmina afiada.
Em caso de descumprimento de qualquer das obrigações estabelecidas no presente contrato, a parte lesada poderá rescindir unilateralmente o acordo mediante notificação escrita com 30 dias de antecedência, sem prejuízo da indenização por perdas e danos. Os olhos de Miguel se arregalaram, sua expressão oscilando entre choque e descrença. Toutefois, continuou Carolina, sem perder o ritmo, caso a rescisão seja motivada por falha na entrega dos produtos especificados no anexo A, a notificação previa será reduzida para 15 dias e a multa compensatória será equivalente a 20% do valor total do contrato. Ela parou, notando um detalhe crucial no texto. Seus olhos percorreram rapidamente o restante do parágrafo e seu coração acelerou ao identificar algo que parecia fora de lugar. Senhor, há algo estranho nesta cláusula. A versão em francês menciona uma penalidade de 20%, mas na pequena tradução ao lado, em letras menores, consta apenas 10%. E o prazo de notificação também está diferente. O silêncio agora tinha outra qualidade. Os executivos se endireitaram em suas cadeiras, subitamente atentos. Miguel arrancou o documento das mãos dela e examinou o trecho indicado, a testa, franzida em concentração. Meu Deus, você está certa, murmurou ele após alguns segundos, a voz carregada de incredulidade. Olhou para Carolina como se a visse pela primeira vez. Como você sabe francês tão bem? Antes que pudesse responder, Márcia surgiu ao lado dela, o rosto tenso. Algum problema, senhores? Perguntou, lançando um olhar de advertência para Carolina. Pelo contrário, respondeu um dos executivos mais velhos, sorrindo. Sua garçonete acabou de nos poupar de um erro muito caro. Miguel continuava encarando Carolina, seus olhos azuis agora repletos de uma curiosidade genuína. Qual é o seu nome? Carolina Silva, senhor. Carolina, repetiu ele como se testasse o som. Você tem mais 5 minutos do seu turno para me dedicar. Há outras partes deste contrato que gostaria que você olhasse. Márcia interveio rapidamente. Miguel, sei que a situação é inusitada, mas nossa política não permite que os funcionários... Pagarei pelo tempo dela, interrompeu. Miguel, sem desviar os olhos de Carolina. O dobro do que ela ganharia em uma noite inteira aqui. O coração de Carolina deu um salto. Aquele valor representava mais do que ela ganhava em uma semana. Pensou no aluguel atrasado, nas contas acumuladas, nos livros da faculdade que não conseguira comprar neste semestre. Não precisa pagar, senhor, respondeu ela, surpreendendo a si mesma. Posso ajudar por alguns minutos, mas depois realmente preciso terminar meu turno. Miguel sorriu e pela primeira vez não havia condescendência em seu olhar. Justo. Sente-se, por favor. Hesitante, Carolina ocupou a cadeira que ele indicou. Márcia, após um momento de indecisão, afastou-se contrariada. Os outros executivos observavam a cena com expressões que variavam entre divertimento e respeito. O contrato é com uma vinícola francesa, explicou Miguel, colocando os documentos entre eles. Estamos tentando fechar um acordo de exclusividade para a importação dos vinhos deles, mas meu francês de colégio não dá conta dos termos jurídicos. Carolina assentiu, tentando manter o profissionalismo apesar da situação surreal. Entendo. Posso dar uma olhada nas principais cláusulas. À medida que ela começou a ler os documentos, o clima na mesa mudou completamente, de suspeita e zombaria para atenção e respeito. Carolina apontou diversas inconsistências entre o original em francês e a tradução resumida que acompanhava o contrato. Aqui, ela indicou, eles limitam o território de distribuição apenas à região sudeste, mas na tradução consta território nacional. E aqui, olhe, a exclusividade é de apenas 3 anos, não 5 como está traduzido. Miguel passava a mão pelos cabelos, a frustração evidente. Eu sabia que havia algo errado. As condições pareciam boas demais.
Se me permite a pergunta, senhor, Carolina falou cautelosamente. Vocês não contrataram um tradutor juramentado para este documento? Miguel soltou um suspiro pesado. Contratamos uma empresa de tradução recomendada pelos próprios franceses. Agora entendo por quê. É uma tática comum, comentou um dos executivos. Eles fornecem uma tradução que os favorece e contam com nossa preguiça de verificar tudo. Carolina continuou examinando o documento, sentindo-se estranhamente à vontade naquele papel. Por um breve momento não era a garçonete invisível, mas alguém cujo conhecimento era valorizado, respeitado. Há mais uma coisa, ela disse, apontando para o final do contrato. A cláusula de arbitragem estabelece que qualquer disputa será resolvida segundo as leis francesas, em um tribunal em Paris. Isso colocaria vocês em grande desvantagem. Miguel assoviou baixinho, claramente impressionado. Você não é apenas fluente em francês, entende de contratos também. Carolina sentiu as bochechas esquentarem. Fiz 4 semestres de direito antes de mudar de rumo. E como uma pessoa com seu talento acaba servindo mesas no Maison Lumière? A pergunta veio com genuíno interesse, sem o tom condescendente de antes. Ela desviou o olhar, subitamente consciente dos olhares curiosos sobre ela. A vida nem sempre segue o caminho que planejamos, respondeu simplesmente. Miguel a observou, por um momento como se tentasse decifrar um enigma. Então, com um movimento decidido, recolheu os documentos. Eu realmente gostaria de continuar esta conversa, disse ele, retirando um cartão do bolso interno do paletó e estendendo para ela. Meu telefone pessoal está no verso. Podemos marcar um café? Preciso de alguém que revise este contrato por completo antes da reunião final na próxima semana. Carolina pegou o cartão hesitante lendo o nome. Miguel Tavares, diretor executivo. Tavares Importações. Posso pensar no assunto? Perguntou cautelosa. Claro, respondeu ele com um sorriso que transformava completamente seu rosto, suavizando as linhas de tensão. Mas saiba que pago bem pelas consultorias e prometo não exigir que você use gravata borboleta. Pela primeira vez naquela noite, Carolina sorriu genuinamente, sentindo uma faísca de algo inesperado no ar entre eles. Uma faísca que nada tinha a ver com contratos ou traduções. Preciso voltar ao trabalho agora, disse ela, levantando-se. Foi um prazer conhecê-lo, senhor. Tavares. Miguel, corrigiu ele. E acredite, Carolina, o prazer foi inteiramente meu. Enquanto se afastava da mesa, Carolina sentiu o peso do cartão no bolso do uniforme. Aquele encontro inesperado, nascido de um desafio hostil e um mal-entendido, poderia ser apenas uma curiosidade para contar às amigas no dia seguinte. Ou poderia ser o início de algo completamente novo em sua vida. Ao retornar à cozinha, percebeu que suas mãos tremiam levemente. Não de medo ou vergonha, mas de uma emoção que não sentia há muito tempo. Possibilidade. Como se uma porta esquecida tivesse sido subitamente escancarada, revelando um caminho que ela acreditava estar fechado para sempre. Márcia aproximou-se, os braços cruzados e a expressão severa. O que foi aquilo, Carolina? Você sabe que não pode sentar-se com os clientes. Desculpe, Márcia, foi uma situação excepcional. Excepcional mesmo, concordou a gerente, sua expressão suavizando um pouco. Nunca vi o Miguel Tavares tratando alguém da equipe assim. Ele é conhecido por ser difícil. Carolina ergueu as sobrancelhas, surpresa. Você o conhece? Ele é cliente regular, mas geralmente fica no salão privativo. A Tavares Importações. É uma das maiores do país. O pai dele construiu o império e dizem que Miguel está expandindo para novos mercados. Márcia fez uma pausa, estudando Carolina com curiosidade. O que você disse a ele, afinal? Carolina sorriu, guardando para si o segredo daquele momento. Apenas traduzi algumas palavras em francês. No fim do turno, enquanto trocava o uniforme pelo jeans e camiseta,
Carolina pegou novamente o cartão de Miguel. A luz do vestiário fazia brilhar as letras douradas em relevo. Ela passou o dedo sobre o nome dele, pensativa. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Era sua colega de apartamento, Débora, perguntando se ela já estava a caminho. Carolina respondeu rapidamente que sim, guardou o celular e, após um momento de hesitação, salvou cuidadosamente o cartão na carteira. Do lado de fora do restaurante, a noite de Belo Horizonte a envolveu com seu ar fresco de junho. A cidade brilhava sob o céu estrelado, as luzes dos edifícios criando constelações terrenas que rivalizavam com as celestiais. Carolina respirou fundo, sentindo uma estranha leveza. Por anos, havia escondido suas habilidades e conhecimentos, convencida de que seu momento havia passado, que algumas oportunidades surgem apenas uma vez na vida. Mas talvez, apenas talvez, o universo às vezes oferecia segundas chances disfarçadas de desafios. Enquanto caminhava para o ponto de ônibus, permitiu-se imaginar onde aquele cartão de visitas poderia levá-la. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia menos uma sentença e mais uma promessa. O pequeno apartamento que Carolina dividia com Débora, no bairro Santa Efigênia, estava silencioso quando ela chegou. Um bilhete na geladeira informava que a amiga havia saído para um plantão noturno no hospital onde trabalhava como enfermeira. Carolina respirou aliviada. Precisava deste momento de solidão para processar o que acontecera no restaurante. Deixou a bolsa sobre o sofá gasto e dirigiu-se à pequena estante de livros que ocupava quase toda uma parede da sala. Seus dedos percorreram as lombadas até encontrarem um velho dicionário francês-português, herança de sua avó. Ao lado, uma pilha de romances franceses, Camus, Sartre, Beauvoir, todos lidos e relidos tantas vezes que as páginas estavam amareladas e as capas desgastadas. Carolina retirou o cartão de visitas da carteira e o examinou novamente sob a luz mais clara do abajur. Miguel Tavares. O nome agora tinha um rosto em sua mente, olhos azuis intensos, inicialmente frios e depois algo diferente, algo que a intrigava. Sentou-se à mesa da cozinha e abriu o laptop. Uma rápida pesquisa confirmou o que Márcia havia dito. A Tavares Importações era realmente uma empresa importante, especializada em vinhos e produtos gourmet europeus. Várias notícias mencionavam Miguel assumindo a presidência após o afastamento do pai por problemas de saúde, há cerca de 2 anos. Em todas as fotos, ele mantinha a mesma expressão séria, o mesmo olhar penetrante que a havia desafiado horas antes. Seu telefone vibrou com uma notificação. Por um segundo irracional, imaginou que pudesse ser ele, mas era apenas um lembrete. Mensalidade faculdade, vence amanhã. Carolina suspirou. A mensalidade atrasada do curso de letras que retomara após abandonar direito. Curso que fazia com sacrifício em uma faculdade particular mais acessível após perder a bolsa na federal quando precisou priorizar o trabalho. Traduzir algumas cláusulas contratuais pagaria essa mensalidade, pensou, olhando novamente para o cartão. A proposta de Miguel era tentadora, mas algo a fazia hesitar. Orgulho, talvez, ou medo de se envolver com alguém que, em um primeiro momento, a tratara com tanto desdém. Carolina pegou o celular, abriu o aplicativo de mensagens e digitou o número no verso do cartão. Seus dedos pairaram sobre o teclado por um longo momento antes de finalmente escrever. Boa noite, Sr. Tavares. É Carolina Silva, do Maison Lumière. Sobre sua proposta de revisão do contrato, gostaria de conversar melhor sobre os termos. Podemos marcar um horário? Releu a mensagem 3 vezes antes de enviar, certificando-se de que soava profissional. Ao pressionar o botão, sentiu uma mistura de ansiedade e expectativa que não experimentava há tempos.
A resposta veio quase imediatamente. Carolina. Estava esperando sua mensagem. Que bom que aceitou. Pode ser amanhã às 14 horas. Tem um café perto da Praça da Liberdade. O café Parisien. Conhece? Ela sorriu ao ler o nome do café. Claro que conhecia. Era um de seus lugares favoritos na cidade. Não apenas pelo ambiente que lembrava uma autêntica cafeteria parisiense, mas porque o dono, um senhor francês chamado Pierre, costumava conversar com ela em seu idioma natal, sempre que aparecia. Por lá. Conheço sim. Amanhã às 14 horas está perfeito. Ótimo, estarei com os documentos. Até amanhã. Carolina deixou o celular sobre a mesa e recostou-se na cadeira. O que estava fazendo? Marcando encontros com clientes do restaurante não era exatamente uma boa ideia profissional. Mas isso não era um encontro, lembrou a si mesma. Era uma reunião de negócios. Mesmo assim, pegou-se pensando no que vestiria no dia seguinte. O café Parisien estava mais movimentado do que Carolina esperava para uma tarde de quinta-feira. Chegou 10 minutos antes do horário combinado, usando um vestido azul marinho simples, mas elegante, que reservava para ocasiões especiais, e o único par de sapatos de salto que possuía. Seu cabelo castanho escuro estava preso em um coque, despretensioso, alguns fios escapando para emoldurar seu rosto. Pierre a cumprimentou em francês assim que entrou, e ela respondeu no mesmo idioma, perguntando se Miguel Tavares já havia chegado. O senhor de cabelos grisalhos apontou para uma mesa ao fundo, parcialmente escondida por uma estante de livros antigos que decorava o local. Miguel estava sentado de costas para a entrada, absorto em seu laptop. Vestia uma camisa azul clara com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços fortes. Sem o terno formal da noite anterior, parecia mais jovem, mais acessível. Boa tarde, cumprimentou Carolina ao se aproximar. Ele levantou os olhos do computador e, ao vê-la, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Levantou-se imediatamente. Carolina, que pontualidade. Por favor, sente-se. Puxou a cadeira para ela com um gesto cavalheiresco que a pegou de surpresa. Já pediu algo? O café aqui é excelente. Ainda não, respondeu ela, acomodando-se. Costumo pedir um café com leite e um pão au chocolat. Miguel ergueu as sobrancelhas. Você frequenta este lugar? Às vezes. Pierre, o proprietário, é francês. Venho aqui praticar o idioma quando posso. Um garçom aproximou-se e Miguel pediu 2 cafés com leite e 2 pães au chocolat. Sua pronúncia em francês era hesitante, mas correta. Seu francês não é tão ruim quanto você deu a entender ontem, comentou Carolina. Miguel riu, um som baixo e agradável. Sei o básico para não passar vergonha, mas nada comparado ao seu. De onde vem esse conhecimento? Carolina hesitou. Não costumava compartilhar sua história com estranhos, mas algo na maneira como ele a olhava, com genuíno interesse, a fez responder honestamente. Minha avó era francesa. Veio para o Brasil após a Segunda Guerra Mundial e casou-se com meu avô. Cresci ouvindo-a falar francês, lendo os livros que ela me dava. Fez uma pausa, lembrando-se da avó sentada na velha poltrona, lendo-lhe histórias, em seu idioma natal. Quando ela faleceu, continuei estudando por conta própria. Era uma forma de mantê-la viva, entende? Miguel assentiu, seus olhos azuis suavizados pela compreensão. Entendo perfeitamente. Também tenho uma conexão assim com o italiano, pelo lado da minha mãe. Embora eu nunca tenha me dedicado como você, claramente. O garçom retornou com o pedido, interrompendo momentaneamente a conversa. Carolina observou Miguel enquanto ele abria sua pasta e retirava os documentos do contrato. Sobre a revisão, começou ele. Gostaria que você examinasse o contrato inteiro. Após o que aconteceu ontem, não confio mais na tradução que me forneceram. Carolina pegou os papéis. Posso fazer isso, mas preciso entender melhor os termos do nosso acordo. Claro. Miguel recostou-se na cadeira.
Ofereço R$ 5.000 pela revisão completa e anotações sobre quaisquer inconsistências ou armadilhas contratuais. O prazo seria até segunda-feira, se possível. A reunião final com os franceses está marcada para terça. Carolina quase engasgou com o café. R$ 5.000 era muito mais do que esperava. Era praticamente o que ganhava em 2 meses no restaurante. É generoso, conseguiu dizer. É justo, corrigiu ele. Você me salvou de um erro potencialmente caríssimo ontem, e tempo é dinheiro neste caso. Ela assentiu, tentando manter a compostura profissional apesar da surpresa. Tudo bem, farei o melhor trabalho possível. Não tenho dúvidas. Miguel a estudou por um momento. Posso fazer uma pergunta pessoal? Depende da pergunta, respondeu ela cautelosa. Por que uma pessoa com seu talento está servindo mesas? Você mencionou que cursou direito. Carolina sentiu o estômago apertar. A pergunta inevitável, aquela que sempre a fazia lembrar de tudo que havia perdido. Fiz 4 semestres, respondeu. Finalmente. Tive que abandonar quando minha avó adoeceu. Ela precisava de cuidados constantes e as contas médicas... Bem, você entende. Depois que ela faleceu, tentei voltar, mas já havia perdido a bolsa. Agora estou cursando letras, com foco em literatura francesa. Enquanto trabalha em período integral como garçonete, e dou algumas aulas particulares de francês nos fins de semana. Miguel balançou a cabeça, admirado. Impressionante. Sua determinação, quero dizer. Não é determinação, corrigiu ela. É necessidade. Um silêncio se instalou entre eles, não exatamente desconfortável, mas carregado de algo indefinível. Carolina percebeu que Miguel a olhava de uma forma diferente agora. Não com pena, graças a Deus, mas com algo que parecia respeito. Sabe, disse ele finalmente, estamos expandindo para o mercado francês. Este contrato é apenas o começo. Precisarei de alguém com suas habilidades para traduzir documentos, participar de reuniões, talvez até viajar para negociações. Carolina franziu o senho, incerta sobre onde ele queria chegar. Estou lhe oferecendo um trabalho, Carolina, como consultora de língua francesa para a Tavares Importações. Meio período, para que você possa continuar seus estudos. O salário seria... Ele mencionou uma quantia que a fez arregalar os olhos. Pense nisso enquanto reviso o contrato. Podemos conversar mais a respeito na segunda-feira, quando você me trouxer a revisão. Eu não sei o que dizer, balbuciou ela, genuinamente atordoada pela proposta inesperada. Miguel sorriu. Aquele mesmo sorriso que transformava completamente seu rosto, iluminando seus olhos. Diga apenas que vai considerar. Por enquanto, vamos apreciar este excelente café e estes... Ele mordeu o pão ao chocolate e fechou os olhos em apreciação. Meu Deus, isso é incrível! Carolina riu, sentindo uma tensão que nem sabia que carregava se dissipar. Pierre faz os melhores pães au chocolat fora de Paris. Você já esteve em Paris? Perguntou ele subitamente interessado. Não, admitiu ela com um toque de tristeza. Ainda não, mas um dia, confirmou ele como uma promessa. Enquanto conversavam sobre Paris, sobre literatura francesa e sobre vinhos, Carolina sentia algo mudando dentro de si. Como se um livro que estivera fechado por muito tempo estivesse sendo lentamente reaberto, suas páginas revelando possibilidades que ela julgava perdidas. E quando, 2 horas depois, eles finalmente se despediram com o contrato seguramente guardado na bolsa dela e a promessa de se encontrarem na segunda-feira, Carolina percebeu que não estava apenas aceitando um trabalho de tradução ou considerando uma proposta de emprego, estava permitindo-se sonhar novamente. Carolina passou o fim de semana imersa no contrato francês. Sentada à pequena mesa da cozinha, cercada por dicionários jurídicos, anotações e xícaras de café,
Ela examinava cada cláusula com meticulosa atenção. O documento revelava-se cada vez mais problemático a cada página virada. Não eram apenas inconsistências na tradução, mas termos deliberadamente enganosos que poderiam comprometer seriamente os negócios de Miguel. Meu Deus, não acredito nisso, murmurou para si mesma ao descobrir uma cláusula particularmente ardilosa nas últimas páginas. Era como se os franceses tivessem escondido uma bomba-relógio no meio de parágrafos aparentemente inofensivos. Falando, sozinha de novo? Débora entrou na cozinha, vestindo seu uniforme de enfermeira, pronta para mais um plantão. Parou ao lado de Carolina e assoviou ao ver a pilha de papéis. Quanto tempo mais você vai ficar traduzindo isso? É domingo à tarde, sabia? Carolina esfregou os olhos cansados. Só mais algumas horas. Preciso entregar amanhã. E quanto ao tal milionário arrogante? Ele pelo menos está pagando bem por isso? Miguel. E sim, está pagando muito bem. Carolina. Tentou soar casual, mas o rubor em suas bochechas atraiu. Débora cruzou os braços, um sorriso malicioso se formando em seus lábios. Miguel, é? Desde quando clientes são chamados pelo primeiro nome com esse brilho nos olhos? Não tem brilho nenhum, protestou Carolina, concentrando-se novamente nos documentos. É estritamente profissional. Sei. E por isso você passou uma hora escolhendo roupa para o café com ele na quinta-feira. Carolina lançou um olhar de advertência para a amiga. Tinha que parecer profissional. Claro, e o batom novo também era por profissionalismo? Vai se atrasar para o plantão, lembrou Carolina, tentando mudar de assunto. Débora riu, pegando as chaves. Só tenha cuidado, ok? Esses caras ricos geralmente não se envolvem seriamente com... Ela hesitou. Garçonetes, completou Carolina, uma pontada de amargura em sua voz. Eu ia dizer pessoas de fora do círculo social deles, mas tá bom. Débora aproximou-se e beijou o topo da cabeça da amiga. Só não quero que se machuque. De novo. Após a saída de Débora, as palavras dela permaneceram ecoando na mente de Carolina. Ela tinha razão, é claro. Pessoas como Miguel Tavares não se envolviam com pessoas como ela. Não que estivesse pensando em envolvimento. A proposta era estritamente profissional. Mesmo assim, não conseguia esquecer a maneira como ele sorria, transformando completamente seu rosto, ou como seus olhos se iluminavam quando falava sobre seus planos para a empresa. Foco, Carolina, murmurou para si mesma, voltando ao contrato. Às 8 da noite de domingo, ela finalmente terminou. Tinha um documento com 15 páginas de anotações detalhadas, destacando cada problema encontrado e sugerindo reformulações. Estava exausta, mas satisfeita com o trabalho realizado. Seu celular vibrou com uma mensagem. Tudo bem com a revisão? Precisa de mais tempo? Era Miguel. Carolina sorriu involuntariamente ao ver seu nome na tela. Acabei de terminar. Encontrei vários problemas sérios que deveríamos discutir. A resposta veio rapidamente. Podemos nos encontrar amanhã de manhã no meu escritório? Mandei rios. Carolina hesitou. Ir ao escritório dele tornava tudo muito mais oficial, muito mais intimidante. Claro, envie-me o endereço. Depois de receber a localização, um prédio corporativo no coração financeiro da cidade, Carolina preparou-se para dormir. Mas o sono demorou a chegar. Sua mente oscilava entre a antecipação profissional de apresentar seu trabalho e uma inquietação mais pessoal que não queria admitir, nem para si mesma. O edifício da Tavares Importações era uma imponente estrutura de vidro e aço no centro, empresarial de Belo Horizonte. Carolina sentiu-se pequena ao entrar no saguão de mármore, suas sandálias de salto médio ecoando no piso polido. Vestia um conjunto de saia e blazer azul marinho, sua roupa mais formal, e carregava uma pasta com o contrato e suas anotações. Na recepção, uma mulher elegante a cumprimentou.
Senhorita Silva, Sr. Tavares está aguardando. 15º. Andar no elevador, Carolina respirou fundo, tentando acalmar os nervos. Por que estava tão ansiosa? Era apenas uma reunião de negócios. Havia feito um bom trabalho, tinha certeza disso. Não havia razão para este frio na barriga, para o leve tremor em suas mãos. As portas do elevador se abriram diretamente em uma ampla recepção. Uma secretária de meia-idade sorriu ao vê-la. Senhorita Silva, por favor, acompanhe-me. Ela seguiu. A mulher, através de um corredor decorado com fotografias artísticas de vinhedos europeus, até uma sala de reuniões com vista panorâmica para a cidade. Miguel estava de pé junto à janela, falando ao telefone em um italiano fluente. Ao vê-la, ele sorriu e rapidamente encerrou a ligação. Carolina, bom dia. Aproximou-se para cumprimentá-la, estendendo a mão. O toque breve enviou uma corrente inexplicável pelo braço dela. Aceita um café? Sim, obrigada. Miguel pediu 2 cafés pela interfone e convidou-a a sentar-se à mesa. Vestia um terno cinza impecavelmente cortado que realçava seus ombros largos. Parecia mais o executivo formal da primeira noite no restaurante do que o homem relaxado do café. Então, começou ele, quão ruim é o contrato? Carolina abriu sua pasta e retirou o documento cuidadosamente anotado. Pior do que imaginávamos. Encontrei 17 cláusulas, com traduções intencionalmente enganosas, e 5 armadilhas contratuais que comprometeriam seriamente sua posição. Miguel assoviou baixinho. 17, mostrei apenas 3 para nosso departamento jurídico, e eles não encontraram mais nenhuma. A tradução foi muito bem feita para esconder as inconsistências, explicou Carolina, passando-lhe suas anotações. Veja aqui, por exemplo, a cláusula que trata da exclusividade parece dizer que vocês teriam direitos exclusivos sobre todos os vinhos da Maison Beaumont, mas, na verdade, limita a apenas 3 rótulos específicos. À medida que explicava cada problema encontrado, Carolina percebeu que Miguel a observava com uma mistura de admiração e algo mais profundo, mais intenso. Isso a desconcentrou momentaneamente. Há algo errado? Perguntou ela, parando sua explicação. Pelo contrário, respondeu ele sorrindo. Estou impressionado. Nosso departamento jurídico inteiro não conseguiu o que você fez em um fim de semana. Carolina sentiu as bochechas esquentarem. Bom, eu tenho a vantagem de ser fluente em francês. É mais do que isso, insistiu Miguel. Você tem um olhar atento para detalhes e uma compreensão dos termos legais que é rara. Antes que ela pudesse responder, a secretária entrou com o café. Quando saiu, Miguel inclinou-se sobre a mesa mais próximo de Carolina. Pensou na minha proposta sobre trabalhar para a Tavares Importações? O coração dela acelerou. Havia pensado, é claro. Pensara em pouco mais durante todo o fim de semana. Pensei sim, respondeu cautelosamente. É uma proposta muito generosa. Mas... Miguel ergueu uma sobrancelha, percebendo sua hesitação. Carolina respirou fundo. Mas preciso entender melhor o que estaria envolvido. Horários, responsabilidades, expectativas... Justo. Miguel recostou-se em sua cadeira. A princípio, seriam 4 horas diárias, 3 vezes por semana, flexíveis para acomodar seus estudos. Suas principais responsabilidades seriam traduzir documentos, participar de teleconferências com parceiros franceses e, eventualmente, me acompanhar em reuniões presenciais. Me acompanhar? Carolina repetiu incerta. Como tradutora e consultora cultural, esclareceu ele. Os franceses têm uma maneira peculiar de fazer negócios. Alguém que entenda não apenas o idioma, mas as nuances culturais seria inestimável. Fazia sentido. Ainda assim, Carolina sentia que havia algo mais que Miguel não estava dizendo. E por que eu?
Perguntou diretamente. Deve haver tradutores profissionais com anos de experiência que você poderia contratar. Miguel a estudou por um momento antes de responder. Há algo em você, Carolina. Uma combinação de inteligência, intuição e autenticidade. Você não tem medo de me dizer quando estou errado, como fez no restaurante. Isso é raro no mundo corporativo, onde todos querem apenas agradar o chefe. Carolina não soube como responder. O elogio parecia sincero, mas inesperado. Além disso, continuou ele com um leve sorriso, você salvou este negócio. Sem sua revisão, estaríamos assinando um contrato desastroso amanhã. Considere a oferta de emprego como um agradecimento. Não preciso de caridade, respondeu. Ela mais bruscamente do que pretendia. Os olhos de Miguel se arregalaram ligeiramente, surpresos. Não é caridade, Carolina. É reconhecimento de talento. E, francamente, é interesse próprio da minha parte. Preciso de alguém com suas habilidades. O silêncio caiu entre eles, tenso e carregado. Carolina sabia que estava sendo orgulhosa, talvez até tola. A proposta era excelente, melhor do que qualquer outra oportunidade que teria no momento. O salário permitiria que deixasse o trabalho no restaurante, focasse mais nos estudos e até começasse a economizar para, quem sabe, finalmente conhecer Paris. Peço desculpas, disse finalmente. Às vezes sou defensiva. Miguel sorriu, a tensão se dissipando. Entendo. E admiro isso, na verdade. Carolina olhou pela janela para o horizonte de Belo Horizonte que se estendia sob o céu azul de inverno. Estava em uma encruzilhada, percebia agora. Um momento que poderia mudar o curso de sua vida. Aceito. A proposta, decidiu, voltando-se para Miguel, quando poderia começar. O rosto dele se iluminou com um sorriso genuíno. Que tal hoje? Temos uma videoconferência com os franceses às 14h para discutir os pontos problemáticos do contrato antes da reunião presencial de amanhã. Hoje? Carolina não esperava começar tão rapidamente. Eu não estou preparada. Não tenho roupas adequadas, não. Você está perfeita assim, interrompeu Miguel, um tom em sua voz que fez o coração dela falhar uma batida. Percebendo o que dissera, ele rapidamente acrescentou. Quero dizer, está adequadamente vestida para o ambiente corporativo. E quanto à preparação, você conhece esse contrato melhor do que qualquer um neste prédio. Carolina assentiu lentamente. Tudo bem, ficarei para a videoconferência. Excelente. Miguel parecia genuinamente feliz. Enquanto isso, que tal um tour pela empresa? Você deve conhecer o lugar onde vai trabalhar. Enquanto o seguia pelos corredores da Tavares Importações, Carolina sentia uma estranha mistura de empolgação e apreensão. Estava entrando em um mundo completamente novo, elegante, sofisticado, cheio de possibilidades. E no centro desse mundo estava Miguel Tavares, um homem que a desafiara, a insultara, e agora lhe oferecia uma oportunidade que poderia mudar sua vida. Um homem cujo olhar a seguia de uma maneira que fazia seu coração acelerar, apesar de todos os avisos que sua mente sensata tentava emitir. A sala de conferências do 15º andar da Tavares Importações tinha uma atmosfera de tensão palpável. Carolina sentava-se ao lado de Miguel, ambos diante de uma grande tela onde 3 executivos franceses da Maison Beaumont aguardavam o início da videoconferência. Uma equipe de advogados da empresa ocupava o outro lado da mesa, folheando nervosamente as anotações que Carolina havia preparado. Pronta? Perguntou Miguel em voz baixa. Carolina ajustou discretamente o blazer, sentindo-se estranhamente calma apesar da situação. Pronta. Miguel sorriu e apertou o botão para iniciar a conferência. Bonjour, monsieur, cumprimentou ele formalmente. Um homem de meia idade com
Cabelos grisalhos e expressão severa, que Carolina identificou como Jean-Pierre Beaumont, o proprietário da vinícola, respondeu com igual formalidade. Sua voz tinha um tom condescendente que a fez lembrar imediatamente da primeira interação com Miguel no restaurante. Monsieur Tavares, esperamos finalizar os detalhes para a assinatura de amanhã. Miguel manteve o sorriso educado, mas seus olhos haviam adquirido um brilho de determinação que Carolina começava a reconhecer. Na verdade, Monsieur Beaumont, temos algumas discrepâncias para discutir antes de prosseguirmos. Os franceses trocaram olhares quase imperceptíveis. Jean-Pierre inclinou a cabeça ligeiramente. Discrepâncias? O contrato foi minuciosamente preparado por nossos advogados. E revisado pelos nossos, respondeu Miguel, seu tom ainda cordial, mas firme. Permitam-me apresentar Carolina Silva, nossa nova consultora de língua e cultura francesa. Carolina cumprimentou os executivos em francês impecável, notando o leve franzir de sobrancelhas de Jean-Pierre ao ouvi-la. Mademoiselle, respondeu ele secamente. Carolina identificou algumas inconsistências entre a versão original em francês e a tradução que nos foi fornecida, continuou Miguel. Gostaríamos de esclarecer esses pontos antes da reunião de amanhã. Jean-Pierre ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. Certamente deve haver algum mal-entendido. Talvez a senhorita não esteja familiarizada com a terminologia jurídica francesa. Au contraire, Monsieur Beaumont, interrompeu Carolina, mantendo o tom educado, mas permitindo que sua confiança transparecesse. Permita-me destacar a cláusula 7, parágrafo 3. Na versão francesa, lê-se claramente que a exclusividade se aplica apenas aos 3 rótulos da linha Grand Cru, enquanto a tradução menciona todos os vinhos produzidos pela Maison Beaumont. O silêncio que se seguiu foi carregado. Um dos advogados franceses pigarreou, enquanto Jean-Pierre mantinha a expressão impassível, embora uma leve coloração tivesse surgido em suas bochechas. Um erro de tradução lamentável, disse ele finalmente. Naturalmente, corrigiremos. Isso. E quanto à cláusula 12 sobre a arbitragem, continuou Carolina, consultando suas anotações. O texto original estipula Paris como local exclusivo para a resolução de disputas, enquanto a tradução sugere uma jurisdição a ser acordada mutuamente. À medida que Carolina prosseguia, apontando cada discrepância, os executivos franceses ficavam visivelmente mais tensos. O que começara como uma tentativa de desqualificá-la transformava-se gradualmente em uma defensiva desconfortável. Miguel observava tudo com uma expressão neutra, mas Carolina notou a satisfação em seus olhos. Sob a mesa, ele discretamente tocou o braço dela em um gesto de aprovação que enviou um arrepio por sua pele. Após quase 1 hora de discussão, todos os pontos problemáticos haviam sido abordados e os franceses concordaram em enviar uma versão revisada do contrato até o final do dia. Esperamos que isso resolva as preocupações de vocês, concluiu Jean-Pierre, seu tom agora consideravelmente menos arrogante. Tenho certeza que sim, respondeu Miguel. Até amanhã, senhores. Quando a tela ficou preta, a sala explodiu em uma onda de comentários entusiasmados. Os advogados congratulavam Carolina, claramente impressionados com sua perícia. Isso foi incrível, comentou um deles. Nunca vi os franceses tão acuados. Enquanto a equipe se dispersava, Miguel permaneceu sentado, observando Carolina com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. Você foi extraordinária, disse ele finalmente. Carolina sentiu o rosto esquentar. Apenas fiz meu trabalho. Não, você fez muito mais que isso. Ele se inclinou para frente, baixando a voz. Você os deixou sem saída, mas de uma forma tão educada e profissional que eles não puderam reagir. Foi
Impressionante. O elogio sincero a deixou sem palavras. Por um momento ambos se olharam em silêncio, uma corrente quase palpável de algo indefinível passando entre eles. Miguel foi o primeiro a quebrar o contato visual, verificando seu relógio. Já passa das 4. Você deve estar cansada. Pouco, admitiu ela. A adrenalina da reunião começava a diminuir, deixando-a esgotada. Que tal um drink para comemorar seu primeiro dia? Conheço um lugar ótimo aqui perto. Carolina hesitou. Um drink após o expediente com o chefe parecia cruzar alguma linha invisível que ela não estava certa se deveria ultrapassar. Não se preocupe, acrescentou ele, interpretando corretamente sua hesitação. É apenas uma comemoração profissional. Você salvou um negócio de milhões hoje. Posta dessa forma parecia inofensivo. Tudo bem, mas apenas um drink rápido. Tenho aula à noite. Miguel sorriu. Aquele mesmo sorriso transformador que iluminava seu rosto inteiro. Perfeito. O Rooftop Lounge ocupava o terraço de um edifício histórico restaurado no centro da cidade. Com vista panorâmica para Belo Horizonte e decoração elegante, mas discreta, era claramente um local frequentado pela elite empresarial. Carolina sentiu-se ligeiramente deslocada, enquanto o maître conduzia-os a uma mesa privilegiada junto à borda do terraço. O pôr-do-sol banhava a cidade em tons dourados e rosados, criando um cenário quase irreal. Impressionante, não é? Comentou Miguel, notando seu olhar admirado. Venho aqui para pensar quando tenho decisões difíceis a tomar. É lindo, concordou ela, absorvendo a vista. Um garçom aproximou-se e Miguel pediu champanhe sem consultar o menu. Champanhe? Carolina ergueu as sobrancelhas. Pensei que seria apenas um drink casual. É uma ocasião especial, respondeu. Ele simplesmente. Não é todo dia que contratamos alguém tão excepcionalmente qualificado. O champanhe chegou em uma garrafa elegante, servido com a formalidade apropriada. Quando o garçom se afastou, Miguel ergueu sua taça. Há novos começos, brindou ele. Carolina tocou sua taça na dele. Há novos começos. O champanhe era excelente. É claro, provavelmente custava mais do que ela ganhava em um dia no restaurante. Esse pensamento a trouxe de volta à realidade da situação. Estava bebendo champanhe caríssimo com seu novo chefe. Um homem que pertencia a um mundo completamente diferente do seu. No que está pensando? Perguntou Miguel, observando-a atentamente. Carolina hesitou, insegura se deveria ser honesta. Algo no olhar dele, porém, a encorajou. Estava pensando em como nossos mundos são diferentes, admitiu. Há 3 dias eu estava servindo vinhos para executivos como você. Agora estou bebendo champanhe. Com um deles, depois de uma reunião onde enfrentei empresários franceses. Miguel refletiu sobre isso por um momento. Os mundos não são tão diferentes quanto parecem, Carolina. São apenas circunstâncias que podem mudar rapidamente, como você acaba de descobrir. Para algumas pessoas, talvez, respondeu ela. Para outras, as barreiras são muito mais altas. Como para você? Perguntou ele diretamente. Carolina tomou outro gole de champanhe antes de responder. Cresci em uma família de classe média em Contagem. Minha mãe é professora de escola pública. Quando minha avó adoeceu, não tínhamos seguro de saúde adequado. Tive que abandonar a faculdade federal para trabalhar e ajudar com as contas médicas. Ela fez uma pausa, refletindo sobre sua trajetória. Depois que ela faleceu, tentei voltar, mas já havia perdido a bolsa. A vida seguiu e aqui estou. Miguel a estudou com uma intensidade que a fez sentir-se estranhamente exposta. E mesmo assim você continuou estudando francês, lendo literatura francesa, mantendo vivo o sonho de sua avó. Como sabe disso? Perguntou ela surpresa. Você mencionou no café que continuar estudando francês era uma forma de mantê-la viva.
O fato de que ele se lembrava desse detalhe a tocou inexplicavelmente. "Sabe o que vejo quando olho para você, Carolina?" continuou ele, inclinando-se ligeiramente para a frente. "Vejo alguém que enfrentou obstáculos que eu provavelmente nunca terei que enfrentar. E mesmo assim, manteve sua dignidade, sua determinação e sua paixão. Isso é raro." Carolina sentiu o rosto esquentar, não sabendo como responder a um elogio tão direto e aparentemente sincero. "Não estou tentando romantizar suas dificuldades", acrescentou ele rapidamente. "Só estou dizendo que admiro sua resiliência." "Obrigada", respondeu ela finalmente. "Mas não foi uma escolha, foi necessidade." "As melhores qualidades raramente são escolhas", observou Miguel. "São forjadas pelas circunstâncias." Eles caíram em um silêncio confortável, contemplando o pôr do sol que agora pintava o céu em tons dramáticos de vermelho e púrpura. Carolina sentia-se estranhamente à vontade, como se conhecesse Miguel há muito mais tempo do que alguns dias. "E quanto a você?", perguntou finalmente. "Sempre quis seguir os passos do seu pai?" Uma sombra passou pelo rosto dele. "É complicado. Meu pai construiu a empresa do zero, mas sempre foi distante, exigente. Nada que eu fizesse era bom o suficiente." Ele girou a taça entre os dedos, pensativo. "Quando ele adoeceu há 2 anos, assumi o controle. E desde então, tenho tentado provar para ele, para mim mesmo, para o conselho, que sou capaz. É por isso que este contrato com os franceses é tão importante." Miguel assentiu. "É o primeiro grande negócio internacional que conduzo sozinho. Se der certo, consolidará minha posição. Se falhar..." Ele não completou a frase, mas não era necessário. Carolina entendia agora por que ele havia reagido de forma tão intensa no restaurante, por que parecia tão tenso e frustrado com o contrato. "Não vai falhar", disse ela com convicção. "Não depois de revisarmos todas as armadilhas." Miguel sorriu, aquele sorriso transformador que fazia seus olhos brilharem. "Graças a você." O momento foi interrompido pelo celular de Carolina anunciando que estava na hora de sair para sua aula noturna. "Preciso ir", disse ela, terminando seu champanhe. "Claro", Miguel sinalizou para o garçom pedindo a conta. "Posso levá-la à faculdade." "Não é necessário", protestou Carolina. "Posso pegar o metrô." "Insisto, é o mínimo que posso fazer depois de tudo que você fez hoje." No carro luxuoso de Miguel, enquanto deslizavam pelas ruas iluminadas da cidade, Carolina refletiu sobre o quão rapidamente sua vida havia mudado. Em apenas 4 dias, passara de garçonete a consultora em uma das maiores importadoras do país. Em algum lugar, no meio dessa transformação profissional, algo mais havia começado a mudar. Algo entre ela e Miguel que ia além do relacionamento profissional. Algo que crescia silenciosamente como uma semente plantada em solo fértil, esperando o momento certo para florescer. 1 mês havia se passado, desde que Carolina começara a trabalhar na Tavares Importações. 1 mês de transformações que ia muito além da mudança profissional. Seu guarda-roupa agora incluía peças mais elegantes, compradas com seu primeiro salário generoso. Havia pedido demissão do Maison Lumière para alívio de Débora, que sempre achara o restaurante exigente demais. E o mais importante, conseguira regularizar a mensalidade da faculdade, garantindo que poderia continuar seus estudos sem o constante peso da preocupação financeira. Naquela manhã ensolarada de julho, Carolina revisava uma série de e-mails em francês em sua nova mesa, localizada em uma sala ampla com vista para a cidade. O contrato com a Maison Beaumont havia sido assinado com todas as cláusulas devidamente corrigidas e agora ela coordenava os detalhes da primeira importação. "Bom dia!" A voz familiar de Miguel a fez levantar os olhos da tela. Ele estava parado na porta de sua sala, casualmente apoiado no batente, segurando 2 xícaras de café. "Trouxe reforços."
Carolina sorriu, sentindo aquela agora familiar aceleração do coração. Bom dia, você é um salvador. Ele entrou colocando uma das xícaras sobre a mesa dela. Nas últimas semanas, esse ritual matinal havia se tornado quase uma constante. Miguel sempre chegava com café por volta das 9 e eles passavam alguns minutos conversando sobre o dia que viria. Uma rotina simples que ela secretamente esperava com ansiedade. Como está o progresso com os documentos de importação? Perguntou ele sentando-se na cadeira em frente à mesa dela. Quase concluídos. Estou finalizando a correspondência com a aduana francesa. Miguel assentiu, parecendo distraído. Excelente. Escute, preciso conversar com você sobre algo. O tom sério a deixou imediatamente alerta. Algum problema? Não, nada disso. Ele sorriu tranquilizadoramente. Na verdade, é uma oportunidade. O contrato com a Maison Beaumont está avançando tão bem que decidimos acelerar a próxima fase. Do projeto, a linha de champanhes, perguntou Carolina, lembrando-se de discussões anteriores sobre a expansão do portfólio de importações. Exatamente. E para isso, precisarei ir a Paris, na próxima semana, para uma série de reuniões com produtores. O coração de Carolina falhou uma batida. Paris. A cidade que sonhava conhecer desde a infância, quando ouvia as histórias da avó. Quero que você venha comigo, completou Miguel, observando-a atentamente. Carolina piscou, incerta se havia ouvido corretamente. Para Paris? Sim, você seria fundamental nas negociações. Seu francês é impecável e depois do que aconteceu com o contrato da Beaumont, confio plenamente na sua capacidade de identificar qualquer nuance problemática. A empolgação inicial de Carolina foi rapidamente substituída por hesitação. Uma viagem a Paris, com Miguel, os dois sozinhos. As implicações disso fizeram seu estômago dar um nó. É uma viagem estritamente profissional. É claro, acrescentou ele, como se lesse seus pensamentos. 5 dias de reuniões intensivas. Mas teremos o fim de semana livre antes de retornarmos. E pensei que você poderia aproveitar para conhecer a cidade. Carolina tentou processar a informação. Paris, o sonho de sua vida. E Miguel, oferecendo essa oportunidade em uma bandeja de prata. Eu não sei o que dizer, confessou finalmente. Diga sim, respondeu ele simplesmente, um sorriso leve brincando em seus lábios. A menos que haja algum impedimento? Não há impedimento, apressou-se ela em esclarecer. É só que, Paris, sempre sonhei em ir, mas nunca imaginei que seria assim tão repentinamente. Às vezes a vida nos surpreende da melhor maneira possível, comentou Miguel, seus olhos azuis fixos nos dela com uma intensidade que tornava difícil respirar. Carolina assentiu lentamente. Sim, eu irei. Obrigada pela oportunidade. Excelente. A expressão de Miguel se iluminou. Pedirei a Luciana para providenciar sua passagem e hospedagem. Partiremos na segunda-feira da próxima semana. Quando Miguel saiu da sala, Carolina permaneceu sentada, tentando acalmar seu coração. Acelerado. Paris. Com Miguel. A ideia era simultaneamente emocionante e aterrorizante. Você vai para Paris? Com o Miguel? Sozinha? A voz de Débora subiu várias oitavas, enquanto ela encarava Carolina do outro lado da pequena mesa da cozinha do apartamento que compartilhavam. É uma viagem de negócios, esclareceu Carolina, embora sentisse o rosto esquentar. Vamos negociar com produtores de champanhe. Negócios. Débora fez aspas no ar, um sorriso malicioso nos lábios. E você ainda insiste que não há nada acontecendo entre vocês? Carolina suspirou. Esta não era a primeira vez que tinham essa conversa. Desde que começara a trabalhar na Tavares Importações, Débora estava convencida de que havia algo mais entre ela e Miguel do que um relacionamento profissional. Não há nada acontecendo,
insistiu Carolina, embora soubesse que não era totalmente verdade. Não havia nada físico, nenhum limite havia sido cruzado. Mas aquela tensão, aquela eletricidade que pairava no ar sempre que estavam juntos, isso era inegável. Carol, Débora assumiu um tom mais sério, inclinando-se sobre a mesa. Você praticamente brilha quando fala dele, e pelas histórias que você conta, ele sempre arranja uma desculpa para passar tempo com você. Cafés matinais, almoços para discutir projetos, ligações noturnas para esclarecer dúvidas. São interações profissionais, protestou Carolina, mas sua voz faltou convicção. Você está apaixonada por ele, declarou Débora. Não, como uma pergunta, mas uma afirmação. Carolina abriu a boca para negar, mas as palavras não vieram. Como poderia negar o que se tornava cada dia mais evidente para ela mesma? As manhãs em que se arrumava com mais cuidado, ansiosa para vê-lo, a maneira como seu coração acelerava ao ouvir sua voz, como cada elogio dele, cada sorriso iluminava seu dia inteiro. E mesmo se eu estiver, respondeu finalmente, isso não significa nada. Ele é meu chefe, Deb. Pertencemos a mundos diferentes. Mundos diferentes? Débora revirou os olhos. Isso é tão clichê. Vocês são duas pessoas que claramente sentem algo uma pela outra. O resto é circunstância. As palavras ecoaram estranhamente familiares. Miguel havia dito algo semelhante no rooftop, no dia em que celebraram o sucesso da videoconferência. Os mundos não são tão diferentes quanto parecem. São apenas circunstâncias. Não é tão simples, insistiu Carolina. Há complicações profissionais, expectativas sociais. Oh, por favor, interrompeu Débora. Você sabe o que realmente te impede? Medo. Medo de se abrir, de se tornar vulnerável novamente depois do que aconteceu com o André. O nome do ex-namorado caiu como uma pedra entre elas. André, o estudante de direito que namorara na época da faculdade, que terminara com ela quando percebeu que Carolina precisaria abandonar os estudos para trabalhar. Temos futuros diferentes agora, dissera ele, como se o futuro dela tivesse subitamente se tornado menos valioso. Isso não tem nada a ver com André, protestou Carolina, mas sabia que não era inteiramente verdade. A rejeição havia deixado cicatrizes, um medo profundo de não ser suficiente, de ser abandonada quando as circunstâncias ficassem difíceis. Tem tudo a ver com ele, rebateu Débora suavemente. Você construiu muros ao seu redor depois daquilo, e agora tem medo de deixar alguém entrar novamente. Carolina ficou em silêncio, absorvendo as palavras da amiga. Havia verdade nelas. Sabia disso. Mas também havia complicações reais, riscos tangíveis em se envolver com Miguel. Só prometo uma coisa, continuou Débora, apertando a mão dela sobre a mesa. Prometa que não vai sabotar uma possível felicidade por causa do medo. Prometo que vou tentar, respondeu Carolina finalmente. Mas esta viagem é profissional, Deb. Estaremos em reuniões o tempo todo. Exceto pelo fim de semana livre em Paris, a cidade mais romântica do mundo, lembrou Débora com um sorriso travesso. Quem sabe o que pode acontecer? A semana que antecedeu a viagem passou em um turbilhão de preparativos. Carolina mal teve tempo de processar suas emoções conflitantes entre o trabalho intenso, as compras de itens necessários para a viagem e a organização de seus compromissos na faculdade. Quando finalmente chegou ao aeroporto internacional de Confins, naquela segunda-feira de manhã, sentiu uma mistura de exaustão e excitação nervosa. Nunca havia viajado para fora do Brasil antes. Miguel já a esperava no saguão, elegante mesmo em roupas casuais, calça jeans escura e camisa de botão azul clara que realçava seus olhos. Ao vê-la, seu rosto se iluminou com um sorriso. Pronta para sua primeira viagem internacional? Perguntou ele, pegando a mala dela gentilmente. Ansiosa e nervosa na mesma medida, admitiu Carolina.
Não há motivo para nervosismo, tranquilizou ele. Eu estarei ao seu lado o tempo todo. Foi precisamente essa promessa que enviou um arrepio pela espinha de Carolina. A perspectiva de passar tanto tempo com Miguel, longe das estruturas familiares do escritório, em uma cidade conhecida por despertar o romance. Era emocionante e aterrorizante ao mesmo tempo. O voo era longo, mais de 10 horas direto para Paris. Carolina havia se preparado com um livro e alguns trabalhos da faculdade, mas para sua surpresa, o tempo passou rapidamente em conversas com Miguel, não sobre trabalho ou contratos, mas sobre literatura francesa, filmes, música, sonhos de infância. Meu pai costumava dizer que os livros são como janelas para outros mundos, comentou ela, quando a conversa voltou-se para seu amor pela leitura. E minha avó acrescentava que ler em outro idioma era como ter uma chave extra para quartos secretos dentro desses mundos. Miguel sorriu, aquele sorriso que sempre a deixava sem fôlego. Uma analogia linda. Sua avó parece ter sido uma mulher sábia. Ela era. Carolina sentiu a familiar pontada de saudade. Ela teria adorado saber que estou indo para Paris. O que ela diria se soubesse? Perguntou Miguel gentilmente. Carolina refletiu por um momento. N'oublie pas de regarder au-delà des monuments, ma petite. La vraie Paris vit dans ses ruelles, ses cafés et dans le sourire de ses habitants. E lá sorriu com a lembrança. Ela sempre dizia que a verdadeira Paris vive em suas ruelas, seus cafés e no sorriso de seus habitantes, não apenas nos monumentos. Sábio conselho, comentou Miguel. Prometo que teremos tempo para conhecer essa Paris também, não apenas a dos guias turísticos. A promessa pairou entre eles, carregada de possibilidades. Carolina olhou pela janela do avião para a escuridão da noite sobre o Atlântico e permitiu-se, pela primeira vez, imaginar o que poderia acontecer nos próximos dias. Não apenas as reuniões e negócios, mas os momentos entre eles, caminhadas pelas ruas de Paris, cafés em bistrôs históricos, talvez até mesmo. Ela interrompeu o pensamento, lembrando a si mesma que não deveria criar expectativas. Esta era uma viagem profissional. Miguel era seu chefe. Qualquer outra coisa seria complicada, arriscada. Mas quando ele adormeceu algumas horas depois, sua cabeça ocasionalmente pendendo em direção ao ombro dela, Carolina não pôde evitar o pensamento de que, talvez, apenas talvez, Paris pudesse trazer mais magia do que ela ousava esperar. Paris recebeu-os com um céu azul cristalino e um sol suave que iluminava os telhados de zinco e as fachadas de pedra calcária. O táxi do aeroporto Charles de Gaulle serpenteava pelas ruas da cidade e Carolina não conseguia desviar os olhos da janela, absorvendo cada detalhe, cada esquina, cada café de calçada. Era como se todas as imagens que vira em livros e filmes subitamente ganhassem vida, cores e aromas. É ainda mais bonita do que eu imaginava, sussurrou ela, quase para si mesma. Miguel, sentado ao seu lado no banco traseiro do táxi, sorriu ao observar seu deslumbramento. A primeira vez em Paris é sempre mágica. O hotel ficava no 6º arrondissement, próximo ao Jardim de Luxemburgo. Era um estabelecimento elegante e tradicional, com fachada histórica e interior meticulosamente preservado, mas com todos os confortos modernos. O tipo de lugar que Carolina jamais teria condições de conhecer por conta própria. Descanse um pouco, sugeriu Miguel depois que fizeram o check-in. Nossa primeira reunião é apenas amanhã de manhã. Podemos nos encontrar para jantar às 8, se estiver disposta. Carolina assentiu, ainda atordoada pela beleza da cidade e pela realidade de finalmente estar em Paris. 8 horas é perfeito. Em seu quarto luxuoso, com vista para os jardins, Carolina deixou-se cair na cama king size, o coração transbordando de emoções. Estava em Paris.
A cidade que sua avó tanto amava, sobre a qual lhe contara tantas histórias. Fechou os olhos e quase pôde ouvir a voz dela. Paris te transforme, ma petite. Elle ouvre ton cœur à des possibilités que tu n'aurais jamais imaginées. Paris transforma você, minha pequena. Ela abre seu coração para possibilidades que você jamais teria imaginado. Possibilidades. A palavra ecoou em sua mente enquanto ela se preparava para o jantar, escolhendo cuidadosamente um vestido preto simples, mas elegante, que comprara especialmente para a viagem. Os 5 dias de reuniões passaram em um turbilhão de atividade intensa. Carolina surpreendeu-se com sua própria competência, traduzindo nuances complexas, identificando sutilezas contratuais, conquistando o respeito dos produtores franceses com seu domínio do idioma e conhecimento cultural. A cada dia sentia o olhar admirado de Miguel sobre ela, um olhar que fazia seu coração acelerar e sua confiança crescer. Entre as reuniões, eles encontravam pequenos momentos para experimentar a cidade, um café rápido em uma brasserie tradicional, um almoço à beira do Sena, uma breve caminhada pelo Jardin des Tuileries, momentos roubados que gradualmente construíam algo novo entre eles, uma cumplicidade, uma intimidade que ia além da relação profissional. Na sexta-feira à noite, após a última e bem-sucedida reunião que garantiu contratos exclusivos com 3 produtores de champanhe, Miguel propôs um jantar de celebração em um pequeno restaurante no Marais, longe dos circuitos turísticos. Para comemorarmos nosso sucesso, explicou ele, e o início do seu fim de semana livre em Paris. O restaurante era exatamente o tipo de lugar que a avó de Carolina teria adorado. Autenticamente parisiense, com mesinhas próximas, iluminação suave de velas e uma clientela majoritariamente local. O maître cumprimentou Miguel pelo nome, sugerindo que não era sua primeira visita. Você já esteve aqui antes, observou Carolina enquanto eram conduzidos a uma mesa no canto, parcialmente isolada por uma treliça coberta de vinhas. Algumas vezes, admitiu ele, é um dos meus lugares favoritos na cidade, longe dos holofotes autêntico. O jantar transcorreu em uma atmosfera relaxada, com pratos deliciosos e uma garrafa de vinho tinto que Miguel escolheu com conhecimento evidente. A conversa fluía facilmente, transitando do profissional para o pessoal e de volta, como uma dança bem ensaiada. Você foi extraordinária esta semana, comentou Miguel enquanto saboreavam a sobremesa, um impecável crème brûlée. Os franceses ficaram impressionados. Eu fiquei impressionado. Carolina sentiu o rosto esquentar com um elogio sincero. Obrigada, foi intenso, mas gratificante. Sabe, continuou ele, seu olhar fixo no dela por cima da taça de vinho. Quando você me desafiou naquela primeira noite no restaurante, traduzindo o contrato com tanta precisão, eu soube imediatamente que havia algo especial em você. Achei que você estivesse apenas irritado por eu ter provado que estava errado, respondeu ela com um leve sorriso. Miguel riu, aquela risada baixa e melodiosa que ela aprendera a adorar. Estava irritado, sim, e impressionado, e intrigado, tudo ao mesmo tempo. Um silêncio confortável caiu entre eles, carregado de possibilidades não ditas. Carolina percebeu que haviam chegado a uma encruzilhada, o momento em que o profissional e o pessoal não podiam mais ser facilmente separados, em que decisões precisavam ser tomadas. Amanhã é seu dia livre, disse Miguel, finalmente quebrando o silêncio. Algum plano especial? Quero visitar todos os lugares que minha avó mencionava, respondeu ela. Montmartre, o Quartier Latin, Shakespeare and Company. Posso acompanhá-la? A pergunta veio suave, quase hesitante, uma vulnerabilidade que ela raramente via nele. Ou prefere explorar sozinha? O coração de Carolina acelerou. Era um convite simples,
mas carregado de significado. Um dia inteiro juntos, sem o pretexto de reuniões ou negócios. Apenas os dois, em Paris. Adoraria sua companhia, respondeu finalmente, surpreendendo-se com sua própria coragem. O sorriso que iluminou o rosto de Miguel fez valer a coragem do momento. O sábado amanheceu com aquela luz dourada que só Paris parece capaz de produzir. Carolina encontrou Miguel no saguão do hotel, vestido casualmente em jeans e um suéter azul que realçava seus olhos. Ele parecia diferente, mais jovem, mais relaxado, sem o peso das responsabilidades corporativas. Pronta para o grande tour? Perguntou ele, oferecendo-lhe o braço em um gesto cavalheiresco que a fez sorrir. Mais do que pronta, respondeu, aceitando o braço oferecido. O dia passou como um sonho. Cafés da manhã em uma pequena boulangerie, onde o aroma de croissants recém-assados enchia o ar. Caminhadas pelas ruelas de Montmartre, onde artistas pintavam retratos de turistas. Uma visita emocionante à livraria Shakespeare & Company, onde Carolina passou quase 1 hora, percorrendo as estantes repletas de tesouros literários. Em cada lugar, cada momento, Miguel mostrava-se atencioso, interessado, compartilhando pequenas histórias e observações que revelavam um homem muito diferente do executivo sério que ela conhecera inicialmente. Este Miguel ria mais facilmente, falava com paixão sobre arte e literatura, observava o mundo com uma curiosidade quase infantil. À tarde, sentados em um banco do Jardim de Luxemburgo, compartilhando um saco de castanhas quentes compradas de um vendedor ambulante, Carolina sentiu-se finalmente em paz, como se todos os caminhos de sua vida, as dificuldades, as lutas, as perdas, tivessem a conduzido precisamente a este momento, a este lugar, a este homem ao seu lado. No que está pensando? Perguntou Miguel, notando seu silêncio contemplativo. Carolina hesitou apenas por um momento antes de responder com honestidade. Estou pensando em como a vida é imprevisível. Há 2 meses, eu era apenas uma garçonete tentando sobreviver. E agora estou aqui, em Paris, vivendo um sonho que parecia impossível. Miguel estudou seu rosto por um longo momento. Sabe o que eu vejo quando olho para você, Carolina? Vejo alguém que transforma impossíveis em possíveis através da própria força de vontade. Você não está aqui por acaso ou por sorte. Está aqui porque criou esta oportunidade com sua inteligência e determinação. As palavras tocaram-na profundamente, mais do que qualquer elogio que já recebera. Não era apenas o que ele dizia, mas como dizia, com uma sinceridade e admiração que não podiam ser fingidas. Desde aquela primeira noite no restaurante, continuou ele, sua voz baixando para quase um sussurro. Você mudou algo em mim. Mostrou-me que havia mais na vida do que contratos e negócios, que havia beleza na literatura, na língua, na conexão genuína com outra pessoa. Carolina sentiu o coração acelerar. Estavam chegando a um ponto sem retorno, um momento de verdade que não poderia ser desfeito. Miguel, eu sei, interrompeu ele suavemente. Sou seu chefe. Há complicações, expectativas, barreiras. Entendo se você preferir manter nossa relação estritamente profissional, mas preciso que saiba. O que sinto por você vai muito além da admiração profissional. O ar entre eles parecia carregado de eletricidade, de possibilidades. Carolina pensou em todas as razões pelas quais deveria recuar. As diferenças sociais, o ambiente de trabalho, o medo de se machucar novamente. Mas então lembrou-se da promessa feita a Débora de não sabotar uma possível felicidade por causa do medo. Tenho medo, admitiu finalmente, sua voz quase um sussurro. Medo de que isso seja apenas um conto de fadas parisiense, que ao voltarmos para o Brasil, para a realidade, tudo mude. Miguel pegou suas mãos entre as dele, seu toque gentil, mas firme.
Paris não criou o que sinto por você, Carolina. Apenas me deu coragem para admiti-lo. O que construímos, a confiança, o respeito, a admiração, começou muito antes de pisarmos nesta cidade. O sol começava a se pôr, banhando o jardim em tons dourados e rosados. Ao redor deles, parisienses e turistas aproveitavam os últimos raios de sol, indiferentes ao pequeno drama que se desenrolava no banco discreto sob um castanheiro centenário. Parfois, il faut simplement faire confiance à son cœur, disse Miguel suavemente em francês. Às vezes, é preciso simplesmente confiar no coração, ouvir aquelas palavras no idioma que tanto amava, pronunciadas com sinceridade apesar do sotaque imperfeito, foi o que finalmente derreteu as últimas reservas de Carolina. Com um movimento suave, ela se inclinou para a frente, eliminando a distância entre eles. O beijo foi gentil a princípio, quase hesitante, como uma pergunta sendo feita. Mas rapidamente se transformou em algo mais profundo, mais verdadeiro. Uma resposta, uma promessa, um começo. Quando finalmente se separaram, ambos sorrindo, o pôr do sol de Paris os envolvia em sua luz mágica, como uma bênção silenciosa para o que estava nascendo ali. Sabe o que minha avó dizia sobre Paris? Murmurou Carolina, seus olhos ainda fixos nos dele. O quê? Perguntou Miguel, seu polegar acariciando suavemente a bochecha dela. Que Paris não é apenas um lugar, mas um sentimento, um estado de espírito que você leva consigo para onde for. Miguel sorriu, aquele sorriso transformador que ela aprendera a amar. Então levaremos Paris conosco, de volta para o Brasil, para nossa realidade. Nossa realidade, repetiu ela, saboreando como as palavras soavam. Não mais mundos separados, mas um caminho compartilhado, com todas as suas complexidades e belezas. Enquanto caminhavam de mãos dadas pelo jardim em direção à próxima aventura que a noite parisiense prometia, Carolina pensou na jornada extraordinária que a trouxera até aqui. De uma garçonete desafiada a traduzir um documento por um cliente arrogante, a uma mulher confiante caminhando ao lado do homem que amava nas ruas de Paris. A vida realmente era imprevisível, mas às vezes, apenas às vezes, suas surpresas eram mais maravilhosas do que qualquer sonho que se pudesse imaginar.